Fala, Alminha! Vamos falar hoje sobre vazio existencial. Hoje eu quero começar com uma experiência própria. Você pode observar que eu estou num lugar diferente, né? Aqui é a minha cabine acústica, porque eu trabalho hoje em dia com dublagem, também faço locuções, que é uma das minhas profissões também, e eu estava sem tempo. Às vezes parece que a gente tem uma vida muito legal quando a gente parece ser super produtivo. Há um tempo atrás, eu estava muito querendo trabalhar, assim, na minha área, sabe? Eu estava realmente quase implorando, né, para os céus, falando assim, por favor, que surjam trabalhos nessa área que eu gosto tanto. E parece que por um tempo eu fiquei assim, sem que nada acontecesse, mesmo indo atrás. Já aconteceu isso com você? E eu me dedicava aos meus vídeos, então outros, né, com mais propósito, significado, né, trazendo um sentido espiritual, um literal, um pessoal, sobre algum tema que eu achava que estava ecoando no meu coração, que eu sentia de falar. E eu estava nesse trabalho, fiquei por meses, assim, estava muito feliz nesse sentido, mas sentia que faltava aquela outra parte, que é essa da realização profissional. Então eu estava querendo super trabalhar e de repente veio uma avalanche de trabalho e eu fiquei tão ocupada, tão na correria, que não tive mais tempo de fazer meus vídeos. E no começo eu estava assim, ai, legal, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas. Estava muito feliz, mas começou a surgir um vazio existencial em mim. Porque parecia que alguma coisa estava faltando. A minha rotina tinha mudado. Às vezes a gente fica numa correria tão grande, a gente tem um objetivo, né? Ah, eu quero chegar aqui. E aí todo dia a gente fica nessa loucura e no começo tá tudo ok, mas parece que a gente vai se enfraquecendo e daqui a pouco bate uma tristeza e a gente parece que não sabe o que está acontecendo porque está fazendo o que realmente queria, mas a verdade é que a gente precisa se nutrir e se nutrir desse lado espiritual também, que é muito além disso de ter coisas, né? De estar correndo atrás do nosso pão de cada dia, que é muito importante, mas que a gente não deve se esquecer do que a gente é feito, né? Que é essa essência sutil, que é a nossa alma, do que ela precisa se alimentar, de como isso faz com que a gente haja diferente com as outras pessoas, né? Com mais humanidade, com mais escuta, com menos ansiedade, mais tranquilidade. Tudo isso eu tô falando porque foi uma vivência que aconteceu agora, mas que sempre acontece. Eu sempre me vejo nessa situação em que eu caio muitas vezes. Em alguns momentos eu tô assim muito com uma rotina muito legal, assim, que é, por exemplo, acordar mais cedo, ouvir um podcast edificante e aí tomar meu café, ter um tempo de qualidade para mim, tendo presença, e isso faz com que meu dia inteiro seja mais equilibrado. E em outros momentos eu me esqueço, né, de que isso é tão importante, viver na correria, achando que, agora eu tenho que viver isso, não tem como eu fazer diferente. E aí acontece que eu não priorizo esse outro lado, e aí eu vou até chegar ao meu limite, sabe, de estar estressada, de estar ansiosa, aí eu acabo tendo que ter alguma circunstância, por exemplo, ou algum problema de saúde, ou alguma briga que me faça eu me recolher, né, para que então eu me conecte comigo mesma, né? Ai, não, preciso viajar, preciso ficar lá olhando para a natureza para que eu me sinta melhor ou para que eu me reconecte realmente com o plano superior. Ah, eu vou fazer uma oração para eu ficar bem. Eu preciso chegar no limite para que então eu retorne para minha essência e que é o lugar que eu mais me preencho, me sinto feliz. Isso já aconteceu com você? E hoje eu estava ouvindo uma reflexão que falava justamente disso, que é diferente você ter um objetivo de você ter um ideal. A maioria das pessoas tem um objetivo. O objetivo ele é rápido, ele é individual, é eu saber onde que eu quero chegar, né? Então eu traço planos e vou atrás disso. Mas a que custo eu vou atrás disso? Sabe, deixando o quê de lado? Porque a cada escolha tem uma renúncia. Só que o problema é quando a gente renuncia a nós mesmos. Parece que está faltando alguma coisa. E a gente não consegue entender. A ansiedade aumenta, parece que a gente está numa busca desenfreada, sempre frustrado e não chega a lugar nenhum. Que é diferente de ter um ideal. O ideal, ele já é algo sublime. Sabe aquela inspiração que te fala, vamos fazer tal coisa e que isso vai ajudar outras pessoas? Pois é, isso é um ideal. Às vezes a gente sacrifica algumas coisas porque a gente acha que isso é muito importante e isso traz nutrição. Então, o ideal é que a gente tenha essas duas coisas, o objetivo e esse ideal que é mais sublime. E aí eu quero trazer o lado espiritual. Eu estou lendo esse livro novamente, eu já li, fiz como estudo que chama Jesus de Nazaré, uma narrativa de vida e das parábolas, que é muito legal esse livro, porque ele conta as histórias, né, de Jesus. E a parábola que eu abri aqui é justamente aquela do remendo do pano novo.
sabe? Que é assim, ó, ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, senão o pedaço novo repuxa a roupa velha. E fica maior a rasgadura. Ninguém guarda vinho novo em odres velhos. Ou seja, você não vai colocar um vinho novo num pote que já tá sujo, né? Que senão vai estragar todo o vinho. E às vezes a gente quer fazer dessa forma. Tipo assim, não tem como eu mudar minha vida se eu não mudo primeiro a minha mentalidade. Se eu fico com essa cabeça de que essa loucura toda material é super mais valorizada que eu ter um tempo de qualidade para mim mesma, enquanto pessoa, enquanto eu tiver essa mentalidade, eu vou continuar adoecendo. Não estou falando para você abandonar as coisas que já existem, que são fundamentais, que são essas coisas da matéria, do mundo, dessas coisas que a gente precisa ter para que a gente tenha uma vida melhor, né? No sentido da sobrevivência, para que não nos falte algo, mas para que a gente entenda o quanto é importante essa nutrição do lado espiritual e que é outra coisa, sabe? Quando eu entendo isso, eu consigo ter uma nova vida. Eu consigo entender, separar as coisas, sabe? Isso aqui existe, mas isso aqui também é muito importante. Não tem, às vezes, como eu mudar a mentalidade, ter uma vida diferente, uma vida de mais prosperidade, se eu tô nessa escassez, sabe? Porque eu tá correndo atrás das coisas não quer dizer que eu tô nutrida, às vezes eu tô super infeliz e eu tô vivendo uma escassez, porque eu só olho para as coisas que me faltam. Eu não olho pelas coisas pelas quais eu deveria ser grata. E todos os dias a gente tem muitas coisas que a gente pode ser grato, sabe? A gente acorda já com esse céu que se abre, esse sol que se abre para todo mundo, né? Todos os dias. Quais coisas? Ó, tem um lar, eu tenho essas coisas básicas a gente pode se lembrar, mas se a gente tiver com uma percepção aguçada, a gente consegue perceber outras gentilezas, outras coisas que podem deixar o nosso coração grato. Mas para que eu consiga enxergar esse lugar, eu preciso escolher o remédio novo, mas para colocar num pano novo. E qual que é esse pano novo, esse pano de renovação? É essa mentalidade. O que que eu vou nutrir? O que que eu vou perceber que é importante para mim para que eu não sinta mais esse vazio existencial? E aí isso me faz lembrar de um outro livro que eu tô lendo também, que é Como Ser Sobrenatural, do Joe Dispenza, e que ele é um médico, né, que fala muito sobre a evolução das ciências também nesse meio quântico, né, como que a nossa energia influencia, como que a gente pode criar uma nova realidade para nós mesmos. E uma das coisas que ele fala é justamente essa mudança de mentalidade, é não ficar tão arraigado ao passado. Às vezes a gente acorda já pensando, o que que eu vou fazer, com quem que eu tenho que falar? A gente já está preso em condicionamentos que já existem, então não tem como existir nada novo. O que vai acontecer é uma vida previsível. Sabe aquela vida que parece que vai passando tão rápido porque você sempre está fazendo as mesmas coisas? Mas para você fazer algo diferente, você precisa criar. E esse lugar de criação só existe quando você tem um tempo de qualidade, quando você tem um ócio. Mas não aquele ócio que a gente vai para frente da televisão e que é estimulado, fica lá, sabe? Não, é aquele ócio em que a gente vai se jogar lá na natureza pra gente ficar observando e ver que ideia que vem, que inspiração pode surgir para que a gente pense no que faz sentido para nossa vida, o que nos empolga, e aí a gente começa a pensar numa realidade diferente, né? Essa realidade que ela vai surgir até por meio das sincronias, parece algo mágico, né? Às vezes a gente ouve isso, eu não acredito em nada místico, esotérico. Não tô falando de nada disso. Só tô falando de algo que você não conhece. E o que a gente não conhece, normalmente a gente tende a afastar, né? Não conheço novo, é melhor eu ficar na zona de conforto. Já tá ruim, mas eu já conheço, né? Mas se você quer uma mentalidade, uma vida diferente, você pode se desafiar a uma perspectiva também diferente. E é esse convite que eu te faço para que você estimule mais a presença do seu corpo, que é justamente essa da observação, de você criar momentos propositais de silêncio. Tenta ficar mais tempo em silêncio do que você ficaria, mas faz isso de forma proposital. Você vai perceber que vai começar a surgir uma sugestão de ideia, algo que você poderia fazer, e isso é novo. Não é o que você já está habituado, como se a gente fosse uma máquina. Sabe por que a gente fica tão frustrado quando a gente sempre faz as mesmas coisas? Porque o nosso propósito não é esse. Nosso propósito de vida é evolução. E a gente só evolui é por meio dos sentimentos, do que a gente pode criar. Porque nós somos deuses. Nós podemos criar realidades diferentes, mas quando a gente está em sintonia com esse algo maior. Então a mensagem que eu quero deixar é: você quer viver apenas por um objetivo ou por um ideal? Eu vou deixar um vídeo aqui que é sobre isso. Crie a sua realidade para que você consiga então nortear os seus passos de forma melhor e ter muito mais qualidade de vida sendo feliz. Até a próxima!